te passei agora a apresentação, agora você consegue, né, passar os slides, né, lembrando ali dos nossos 10 minutinhos e uma boa apresentação aí para você, tá bom? Obrigado, professora, obrigado. Bom, pessoal, então eu sou o Zépica, né, sou doutorando em administração pela UFSC, e eu vou apresentar o trabalho intitulado Aprender Teorias Organizacionais é muito difícil, será? Um estudo de caso no curso de administração da Universidade Federal do Rio Grande, FURG. Eu trouxe aqui só brevemente apresentando os outros autores, né? Então, eu sou o Zépica, doutorando em administração pela UFSC, e esse artigo ele é em parceria com duas colegas minhas do mestrado, né? Então, a Elisa Antonini Schroeder, que ainda está concluindo o mestrado dela pela FURG, e a Tamara Luiza da Costa, que já concluiu o mestrado dela também pela FURG. E é importante dizer isso porque nós éramos alunos, todos nós somos alunos de graduação na administração da FURG e mestrandos em administração também pela FURG. Então, a mesma disciplina de teorias organizacionais nos perpassou tanto quanto alunos de graduação quanto alunos de pós-graduação. Então, avançando aqui, né, falar um pouquinho sobre a disciplina de teorias organizacionais. Na Universidade Federal do Rio Grande, se convencionou dividir a disciplina de teorias em administração, aquela disciplina de teoria geral, em duas partes, e conversar, então, um pouco sobre essa questão histórica da teoria da administração por uma ótica bem histórica mesmo, né, em uma disciplina chamada TA, Teoria da Administração. E uma segunda parte dessa disciplina seria, então, teorias organizacionais, que vai falar toda a questão da teoria, mas passando pelo ponto de vista das organizações e com viés crítico. E é justamente essa disciplina que a gente foi analisar as dificuldades de aprendizagem. E a busca por essa dificuldade de aprendizagem é justamente porque se percebeu isso. Se percebeu que se tinha muita dificuldade de aprendizagem, uma disciplina que reprova muitas pessoas, né? Enquanto teorias da administração, uma disciplina que todo mundo passa, né? Se dá para falar assim, teorias organizacionais é uma disciplina muito difícil para o aluno da graduação passar. Então, a gente foi atrás dessa disciplina, atrás de uma das turmas, para poder entender um pouco que dificuldades seriam essas, que seria justamente o objetivo do nosso estudo, né? Entender que dificuldades de aprendizagem seriam essas. Aqui eu falei um pouco da disciplina, né? Mas o estudo das organizações, ela apresenta as organizações pelos diversos paradigmas, né? E ela vai discutir, então, todas aquelas correntes teóricas, né? Vai discutir teorias ambientais, teoria institucional, teoria crítica, heterogestão, cogestão e outras coisas. Porém, a importância dessa disciplina também se dá para o aluno de graduação, porque ele não pode fazer estágio não obrigatório sem aprovar nela. Então, é meio que um desespero do aluno, ele precisa passar a disciplina para poder estagiar. E, então, tem essa questão também. Então, a gente foi atrás de uma literatura de base para poder discutir a questão da dificuldade de aprendizagem, e a gente encontrou a teoria do Maceto, né, de 1997, que é um livro que ele chama a Didática Colocando a Aula no Centro. E aí ele faz toda uma discussão muito interessante e divide 4 tipos de dificuldades de aprendizagem, que seriam as dificuldades com relação ao conteúdo, com relação à metodologia utilizada pela disciplina, pelo professor, a relação docente-discente e a relação de ordem pessoal. Então, a relação de conteúdo, né, o que realmente está sendo ministrado e qual é o conteúdo em si, qual é o material que o aluno vai estar lendo e tal, e dialogando. A relação da metodologia, de que forma o professor resolve fazer isso, se é um pouco mais de sala de aula invertida, ou se ele busca fazer uma aula mais expositiva ou mais dialogada, enfim. A relação docente-discente, de que forma, então, o professor enxerga o aluno e o aluno enxerga o professor, e como é que se dá essa relação, se é uma relação mais amigável, mais distanciada, e questões de ordem pessoal do próprio aluno, não? Então, alguma questão de, está com algum problema de saúde, ou pessoal, enfim. Essa é mais ou menos uma versão simplista aqui, né, do Maceto, que eu trago para a gente poder embasar o estudo. Então, quais as dificuldades de aprendizagem pela ótica do Maceto encontradas na disciplina de teorias organizacionais? O objetivo, então, é estudar essas dificuldades na disciplina de TO da administração da FURG. A metodologia, então, foi uma pesquisa exploratória qualitativa através de um estudo de caso, onde a gente analisou essa turma por meio de uma técnica de grupo focal,
uma técnica inspirada, na realidade, em grupo focal, né? A gente, então, separou alguns estudantes da disciplina, colocou para conversar em um grupo na frente da disciplina, e aí a sala de vidro, que a técnica do grupo focal pede, a gente fez via WhatsApp. Os alunos sentaram mais afastados e conversaram pelo WhatsApp, então a gente tinha o controle do grupo que falava, que não conseguia ver o grupo que falava no WhatsApp, e o grupo do WhatsApp que conseguia ver o que estava sendo dito pelo grupo com que estava conversando. Por isso que era uma técnica inspirada, né, no grupo focal. Aqui o roteiro, os resultados, então. Então, com relação à aprendizagem de conteúdo, a teorias organizacionais é uma disciplina que é muito importante tu ter visto teorias da administração antes, mas também sociologia, também ter visto filosofia, né? Então, esse conhecimento prévio que o estudante chega na graduação, ele não necessariamente ele consegue fazer os links necessários para poder conduzir e aprender o conteúdo. Então, essa é uma dificuldade. Uma outra questão é que todo mundo acho que faz doutorado de administração passou para o TO, e a quantidade de leitura, né? Uma leitura, bastante leitura, leituras bem pesadas, assim. Então, essa quantidade de leitura e o tipo de texto e linguagem utilizada, porque muitas vezes tu lê os clássicos, dificulta um pouco o aprendizado do estudante, né? Ele vai ter contato com um texto grande, com um texto escrito mais literal possível numa tradução original. Então, isso acarreta dificuldade de conteúdo. A questão da metodologia, né? Então, isso foi um ponto forte, né, da disciplina. O professor, ele executa as dificuldades com debates, ele estimula a busca por informações e formas complementares, né, além da sala. E essa disciplina ela acaba sendo organizada de acordo com o programa de estudos dos alunos, tem uma sequência lógica, né? Então, todo esse elogio ao professor da disciplina, né, na questão da metodologia, porém, ficou aí em aberto a questão dos textos. O professor utilizava os textos muito de forma física, né, deixava o texto no xerox, e os estudantes reclamavam de não ter acesso ao texto digital. E então ele foi uma questão de dificuldade de aprendizagem, não ter acesso ao texto de uma forma tão universal. A relação entre o docente e o discente, então, também é um ponto positivo para o professor, né? O professor tem um perfil democrático, está se perguntando para os alunos o que eles pensam, de que forma eles querem serem avaliados, querem discutir, como é que eles querem discutir, e os discentes, então, se sentem estimulados por essa perspectiva para lerem os textos e conseguem ter essa discussão. E outra coisa que os alunos apontaram, uma coisa meio comum, né, mas que eles conseguiam compreender muito melhor quando eles conseguiam ler antes. Então, se o texto estava disponível e eles conseguiam ler, eles conseguiam compreender melhor aquilo que estava sendo dito pelo professor na aula. E questões de ordem pessoal também, né? As questões de falta de tempo no extra classe, de novo, os estudantes terem outras atividades, trabalharem, não conseguirem se dedicar para a disciplina como gostariam. A questão de não conseguir ler de forma prévia, né? Não conseguir ter acesso ao material, ao conteúdo, enfim. A questão de distração, de concentração, que a gente colocou esse nome bonito para dizer que os alunos se perdem muito por estar com o WhatsApp na mão na hora da aula, né? Então, eles se distraem, então não conseguem se concentrar. Mas eles percebem, né, a importância dessa disciplina na formação do administrador ou do bacharel em administração pela perspectiva crítica. Então, essas seriam as questões de ordem pessoal. Conclusões, então. Com relação à dificuldade de conteúdo, a gente sintetiza, né, de que a falta de conhecimento prévio, desde uma disciplina anterior, quanto também da questão escolar, ensino médio, né, faltando filosofia, sociologia, na compreensão dos estudantes, impacta, né, na dificuldade. A questão da metodologia, então, a falta de um acervo digital e o volume de leituras também impacta nos estudantes, né, terem dificuldades com a disciplina. Com relação ao docente-discente, não houve nenhum tipo de dificuldade relatada nesse sentido. E com relação à ordem pessoal, a gente também destaca a questão de falta tempo prévio para ler o material, de se distrair demais com o WhatsApp, né, em conversas no celular. As referências, então, são esses conteúdos, mas prioritariamente o conteúdo do Maceto, né, a aula como centro. E aqui eu agradeço, coloquei aqui o link para quem quiser entrar em contato, enfim, fica bem à disposição. Acho que é isso. Obrigada, Errol. Realmente, né, o WhatsApp, porque o WhatsApp, né, tá todo mundo assim, né, mesmo a gente aqui tá com o WhatsApp ali,